Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo certo com vocês? Espero que todos vocês aí estejam bem. Como vocês sabem, meu nome é Celso, eu sou professor de ciências. E hoje, na aula da sexta-feira, espero que a gente consiga terminar de resolver todas as questões, certo? Aí, da página 23 a 27, que eu passei para vocês. E é uma forma de revisar os conteúdos e de poder melhorar aí o aprendizado de vocês, certo? Ó, mas antes, como de costume, nós vamos revisar alguns conceitos já trabalhados, certo? Para ir consolidar e fortificar aí o aprendizado de vocês. É importante que, sempre quando começa a aula, vocês revisem os conteúdos, certo? Vistos na última aula, porque dessa forma vocês podem melhorar o aprendizado de vocês, porque vocês vão estar sempre se lembrando das coisas, certo? Ó, nós estudamos o capítulo 1, intitulado de estados físicos da matéria, certo? Nós vimos que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e ela vai ser formada por átomos, que vão ser a menor parte da matéria, certo? Nós vimos que a matéria pode ser bem pequena, com sua menor parte, que é um átomo, até grande, tão quanto uma montanha, certo? E a matéria, ela vai ser a união de átomos, que vai formar moléculas, e a união de moléculas que formam substâncias, sendo substâncias uma parte limitada da matéria, certo? Eu falei também que existem os estados físicos da matéria, que são três: sólido, líquido e gasoso, certo? E o que vai explicar esses três estados físicos da matéria é a possibilidade de união entre os átomos. Quando os átomos estão muito unidos, vai se ter a forma sólida. Quando os átomos estão muito separados, vai se ter a forma gasosa. Se eles estiverem mais ou menos juntos, nós vamos ter a forma líquida, certo? Eu falei para vocês também que em laboratório existe o quarto estado físico da matéria, que é chamado de plasma, certo? E a variação da matéria existe por conta de dois motivos. O primeiro é as diferentes organizações do átomo. E o segundo é pelas diversas possibilidades de junção dos átomos, certo? Existem mais de 100 tipos de átomos que podem se juntar de milhões e milhões de formas. Como eu falei para vocês que o grafite e o diamante, por exemplo, são feitos unicamente da mesma substância, que é o carbono, sendo que grafite e diamante foram expostos a pressão e temperaturas diferentes em tempos diferentes, certo? E aí eles vão ser substâncias diferentes, certo? Eu falei para vocês que existem as características do sólido, as características do líquido e as características do gasoso. O sólido são substâncias duras e incompressíveis, não possuem espaços vazios, possuem o espaço interno ordenado, um sistema geometricamente alinhado, baixo grau de movimentação das moléculas, baixa velocidade de fluxo e baixa capacidade de difusão, certo? E vão apresentar tanto forma quanto volume fixos e próprios. Já o líquido, ele pode ser gerado a partir ou da fusão de um sólido ou da condensação de um gás, certo? Ele vai ter uma maior proximidade das moléculas comparado ao gasoso, mas vai ser mais afastado se comparado ao sólido, certo? Os líquidos vão ter o volume inalterado e a forma adaptável, dependendo aí da região onde eles estiverem, certo? No estado gasoso, vamos ter as moléculas com grande grau de liberdade, e essas moléculas vão estar dispersas, com grande movimentação. As moléculas do gás não interagem entre si. Elas podem sofrer tanto compressão quanto expansão e vão possuir volume e forma variada, certo? Existem ainda as mudanças do estado físico da matéria, certo? Que são 5 ao total. Nós vamos ter sólido, líquido e gasoso.
Do sólido para o líquido, a fusão. Do líquido para o gasoso, a solidificação. Do líquido, me desculpem, sólido, líquido e gasoso. Do sólido para o líquido, a fusão. Do líquido para o sólido, solidificação. Do líquido para o gasoso, vaporização. E do gasoso para o líquido, condensação. E se eu for direto do sólido para o líquido, vamos ter a sublimação, certo? Eu falei para vocês que enquanto maior a temperatura, menor a pressão. Enquanto menor a temperatura, maior a pressão, certo? E nós falamos sobre 5 tipos de mudança de estado físico da matéria, certo? Falamos sobre a solidificação, que ela vai liberar calor para o meio, fazendo com que suas moléculas fiquem mais paradas e possam se interagir mais. Falamos sobre a fusão, que vai ser a mudança do estado sólido para o líquido. Falamos sobre a vaporização, que vai ter 3 formas de ocorrer. Quais são elas? Evaporação, ebulição e calefação, sendo que o que vai diferir entre as 3 é o tempo. Na primeira, que é a vaporização, o tempo é lento e ela geralmente é de forma natural. Na ebulição, por exemplo, quando a gente coloca água para ferver, que o tempo é médio, certo? De aquecimento. E na calefação é instantâneo. Lembrando que a evaporação serve para formar as nuvens. Nós vamos ter ainda a condensação, que é a mudança do estado gasoso para o líquido, a partir da perda de calor e redução da agitação das moléculas. Eu falei para vocês do fenômeno do orvalho, certo? Mostrei até uma foto, que é o líquido produzido pelas plantas no estado gasoso, entretanto que já sofre condensação quando o ambiente está em baixa temperatura. Então a água libera água, a planta vai liberar água para o meio e ao mesmo tempo vai absorver essa água. Falamos sobre a sublimação, que é a passagem do estado sólido para o gasoso, certo? Aí eu dei o exemplo da naftalina, que é usada para expelir baratas usadas. E a geada, que é a formação de gelo, certo? Em alguns ambientes, a geada já passa diretamente do estado gasoso para o sólido, aí, na forma de gelo, certo? Eu também falei sobre temperatura e mudanças de estado. Eu falei que a temperatura vai indicar o grau de agitação das moléculas e o calor ele vai medir a energia térmica em trânsito, certo? Se um corpo com menor temperatura para o de menor temperatura, sempre vai passar do corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura, certo? Também falei sobre pressão e mudança de estado. Eu falei que a variação da pressão pode mudar a temperatura necessária para a mudança de fase. Por exemplo, altas altitudes, lugares muito altos, vão ter uma pressão menor, logo vão ter um menor ponto de ebulição. Já quando a pressão está muito alta, o ponto de ebulição tende a aumentar, certo? E eu também falei sobre outras propriedades da matéria, como massa, que é uma grandeza estável, que vai me dizer o quanto de matéria tem em determinado lugar. O peso, que mede a força gravitacional vezes a massa, e a densidade, que é a relação entre massa e volume, certo? E aí nós começamos o segundo capítulo, que fala sobre matéria e energia. Eu falei para vocês que matéria é qualquer coisa que existe com existência física e real, sendo a matéria o que os materiais ao nosso redor são feitos, certo? A energia é o que não é matéria, certo? O que não é matéria vai ser energia. A energia está relacionada com 3 coisas: trabalho, ação e movimento. Como som, luz, sensações térmicas, como frio e calor. Existem as grandezas físicas,
divididos em dois grupos, primitivas e não primitivas, sendo as primitivas, as que nós podemos definir como massa e velocidade, e as não primitivas que nós não podemos definir. Depois eu falei sobre átomos, né? Átomos, que vai ser a não parte considerada aí pelos gregos, que vai ser a menor parte da matéria, certo? E quando nós juntamos os átomos, nós vamos ter as moléculas. E a junção de moléculas, nós vamos ter a substância, que é uma parte limitada da matéria, certo? Eu também fiz uma pergunta para vocês, como nós podemos medir a matéria? E nós medimos a matéria a partir da massa, certo? Quando nós botamos alguma coisa na balança, nós não temos peso, nós temos massa. Por quê? A massa vai medir a quantidade de matéria, certo? Já o peso é a quantidade de matéria existente vezes a gravidade, que na Terra é 9,96 e geralmente se arredonda para zero. Falamos sobre o corpo, que é uma porção limitada da matéria, e objeto, que é um corpo usado como utensílio. Depois nós falamos sobre sistemas, certo? Que é qualquer porção limitada da matéria, podendo ser classificado com a possibilidade de se trocar energia e matéria. Então nós temos 3 sistemas: abertos, fechados e isolados, onde o sistema aberto vai trocar tanto matéria quanto energia. Temos o sistema fechado, que só troca energia, e o sistema isolado, que não troca nem matéria nem energia, como garrafas térmicas. E depois nós vimos as propriedades da matéria, como as gerais, né, que vão diferenciar uma matéria da outra, as funcionais, que vão dar a função à matéria, e as propriedades específicas, que vão diferenciar as matérias entre si. Entre as propriedades gerais, nós vamos ter a massa, a impenetrabilidade, a indestrutibilidade, o volume, extensão, divisibilidade, compressibilidade, inércia, elasticidade e descontinuidade. Na parte funcionais, nós vamos ter as matérias ácidas, básicas, sais e óxidos. E nas propriedades específicas, nós vamos ter fusão, solidificação, ebulição, condensação, densidade, dureza, maleabilidade, condutividade, magnetismo e solubilidade, certo? A revisão de hoje é isso, certo? E agora nós vamos vamos continuar a resolver alguns exercícios, certo? Do livro aí, a partir da página 23, onde a gente parou na aula passada. Então, gente, agora a gente está aqui na segunda parte da aula, certo? E vamos dar continuidade aqui na resolução de questão. A questão 10 aí, do Instituto Federal de Santa Catarina, fala o seguinte. Pedrinho estava com muita sede e encheu um copo com água bem gelada, certo? Antes de beber, observou que o copo ficou todo suado por fora, ou seja, cheio de pequenas gotículas de água na superfície externa do copo. É correto afirmar que tal fenômeno é explicado pela sublimação. Não pode ser, porque a gente só está falando de estado líquido, certo? E sublimação é do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Pela porosidade do copo, que permitiu que parte da água gelada passasse para o lado de fora do copo. Certo? Pela letra C, pela vaporização da água do copo para fora do copo. Se fosse vaporização, não ficaria gotícula de água presas fora do copo, certo? A água apenas sairia para o meio de fora. Letra D. Pelas correntes de convecção formadas em função do aquecimento da água gelada pelo meio ambiente. Correntes de convecção é o seguinte. Existem 3 formas de calor ser transmitido de um lugar para o outro.
eles são os seguintes: condução, convecção e radiação. O segundo tipo, que é a convecção, ele só vai ocorrer em líquidos e em gases, certo? Como é que isso acontece? Sempre quando algo está muito quente, um gás quente, um líquido quente, ele fica mais leve e ele tende a subir, certo? E o que é frio é mais pesado e ele tende a descer. O quente sempre sobe e o gelado sempre desce, certo? Isso é a convecção. Sendo que esse fenômeno não tem relação com o fenômeno aqui das gotículas de água explicadas aqui pela questão, certo? Letra E, pela condensação dos vapores de água, certo? Da atmosfera em contato com o copo gelado. Ó, vocês já se perguntaram por que o copo, ou a garrafa, ou algum recipiente, quando está gelado, fica cheio de água ao redor? Isso acontece por quê? Não é porque o copo que está dentro, a água que está dentro, sai para fora. Não é por isso. É porque o ar que a gente respira já tem água, certo? A gente já vive numa umidade, ou seja, o ambiente já tem água naturalmente, certo? E quando esse ambiente com água se encontra com algum recipiente gelado, ele condensa, ou seja, ele sai do estado gasoso e passa para o estado líquido, certo? Então aqui seria a alternativa E, a resposta certa, certo? Questão 11, da Uncisal. A rapadura é um produto sólido, de sabor doce, tradicionalmente consumido pela população do Nordeste do Brasil. Originou-se das crostas presas às paredes das tochas durante a fabricação de açúcar. Atualmente, o posicionamento da rapadura como produto natural ou produto rural é um valor agregado que a diferença do açúcar refinado, seu principal concorrente, a produção de rapadura, a partir da cauda da cana, envolve as etapas apresentadas a seguir. As etapas para a produção da rapadura são as seguintes. As etapas para a produção do açúcar são as seguintes. Pegou a cana-de-açúcar, certo? E concentrou, ou seja, botou muita cana-de-açúcar. Aí a gente vai ter a modelagem e secagem, ou seja, você vai deixar o açúcar na forma correta. A gente pode usar essa concentração de cana-de-açúcar para produzir mel. E se a gente fizer a cristalização, que é um processo químico para tornar coisas sólidas em cristais, a gente produz o açúcar mascavo, certo? E se a gente fizer só a concentração junto com a moldagem e secagem, a gente produz a rapadura. E ambas são comercializadas e distribuídas, certo? Agora vamos para a pergunta. A pergunta é a seguinte: na concentração, a calda de cana é aquecido, o caldo de cana é aquecido até se transformar em um xarope denso e viscoso que borbulha na tocha. Quando atinge esse ponto, o xarope é transferido para um tipo de tanque redondo onde é moldada a rapadura. A concentração da calda de cana ocorre porque a água está sendo eliminada por... A água pode ser eliminada de 3 formas, não é isso? Evaporação, ebulição e calefação. Aqui a gente está num processo lento, certo? A partir de uma tocha. Então nós teríamos evaporação, certo? Como a resposta certa. Questão 12.
Considere os pontos de fusão, PF, e de ebulição, PE, das seguintes substâncias, PF e PE, em temperaturas ambientes e em graus Celsius ambientes. Etanol, clorofórmio, iodo e éter etílico. O etanol tem um ponto de fusão, que é o ponto onde ele vai passar do sólido para o líquido a menos 177 graus Celsius, e o ponto de ebulição, quando ele passa do líquido para o gasoso, em 78 graus. O clorofórmio tem um ponto de fusão a 63 graus e o ponto de ebulição a 61 graus. Iodo, 113,5 graus o ponto de fusão e 184 graus o ponto de ebulição. O éter etílico, menos 116 graus do ponto de fusão e 34 graus do ponto de ebulição. Analisando os dados da tabela e considerando que essas substâncias foram submetidas a uma temperatura de 45 graus Celsius, podemos afirmar que o estado físico de cada um deles é respectivamente. Eu vou ter 45 eu vou ter 45 graus Celsius, certo? E aí eu vou ter os pontos de ebulição maiores e menores. Aqui quando é menor e aqui quando é maior, certo? Vamos voltar lá. 117 é do etanol, o etanol está aqui, é menor aqui. O etanol vai estar aqui, certo? Clorofórmio também é menor que menos 63. Então vai estar aqui, só vou botar cloro. O iodo vai ser maior. Iodo. E o éter também vai ser menor. Isso aqui para o ponto de fusão, certo? Certo? Agora a gente pode fazer a mesma coisa com o ponto de ebulição. Nós vamos ter 45 graus Celsius, certo? Para ponto de ebulição. E vamos ter os números que são maiores, que são menores, desculpa, e os que são maiores, certo? Vamos lá ver. 78 é maior que 45 aqui do etanol. Vou botar ET de etanol, certo? Clorofórmio 61 também é maior que 45. Clorofórmio. Iodo 184 também é maior. O I. E o éter 34 é menor que E o que a gente pode tirar disso? Agora a gente vai conseguir saber se a 45 graus, qual o estado físico da matéria esses materiais vão estar, certo?
O etanol, aqui no ponto de fusão, ele está menor que 45 graus e seu ponto de ebulição é maior. Então ele está dentro de uma escala, certo? Que vai fazer com que ele chegue no estado líquido. Então, não pode ser gasoso, não pode ser sólido, certo? O segundo, que é o clorofórmio, o ponto de fusão dele é menor a 45 graus e o ponto de ebulição maior a 45 graus. Então, ele também vai estar nesse meio termo. Como é que vocês podem pensar? A gente vai ter a fusão e a ebulição, certo? Fusão é quando eu saio do sólido para o líquido e ebulição é quando eu saio do líquido para o gasoso. E aqui do sólido para o líquido, certo? O espaço aqui que existe entre esses dois, eu vou estar no líquido, certo? O espaço entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição é porque eu estou no líquido. Que é o que acontece aqui entre o etanol, que foi o primeiro, e o clorofórmio, então líquido, certo? Agora, o terceiro é o iodo, que o ponto de fusão é maior que 45 graus, certo? Então ele já se fundiu. E o ponto de ebulição também é maior que 45 graus. Então, se ele já tem um ponto de ebulição, se eu estou aqui a 45 graus, e o iodo, que está aqui, tem um ponto de ebulição entre esse espaço, significa que ele vai estar sólido, certo? E aqui, agora o terceiro, o éter etílico, vai estar aqui, menor que 45 graus, para o ponto de fusão, e menor que o ponto de ebulição, certo? Que é 45 graus, aqui que é o ambiente que está, ele vai estar a menos 116 para o ponto de fusão e 34 para o ponto de ebulição, certo? Então ele vai estar aqui menor, estando aqui no intervalo, significa que ele vai estar no estado gasoso, certo? Gasoso. A 13ª questão. O Sol participa do ciclo da água, pois além de aquecer a superfície da Terra, dando origem aos ventos, provoca a evaporação da água dos rios, lagos e mares. O vapor da água, ao se resfriar, condensa-se em minúsculas gotículas, que se agrupam formando as nuvens, neblinas e névoas úmidas. As nuvens podem ser levadas pelos ventos de uma região. As nuvens podem ser levadas pelos ventos de uma região para o outro, com a condensação e em seguida a chuva. A água volta à superfície da Terra, caindo sobre o solo, os rios, lagos e mares. Parte dessa água evaporada retorna à atmosfera, outra parte escoa superficialmente ou se infiltra no solo.
indo alimentar rios e lagos. Esse processo é chamado de ciclo da água, certo? Vamos considerar as seguintes alternativas. Primeira alternativa. A evaporação é maior nos continentes, uma vez que o aquecimento ali é maior do que nos oceanos. Mentira, porque existe mais oceano na Terra do que continente, certo? Como assim? A Terra ela tem muito mais espaço com água do que espaço na Terra. Então, a evaporação seria maior nos oceanos. Terceira letra. Segunda letra, me desculpe. A vegetação participa do ciclo hidrológico por meio da transpiração. Tá certo? O ciclo hidrológico condiciona processos que ocorrem na litosfera, na atmosfera e na biosfera. Certo? A energia gravitacional movimenta a água dentro do seu ciclo. Certo? O ciclo hidrológico é possível de sofrer interferência humana, podendo apresentar desequilíbrio. Certo? Nós podemos mudar o ciclo da água de várias formas com o aquecimento global, mudando espaços de rios e mares, etc. Uma está errada porque tem mais certas. Essa aqui também, porque tem a 1. A alternativa correta seria essa aqui.